Linda, dá-me aqui um papel teu. Vou-te arrancar aqui uma folha. Fazer que assim? Não, eu tenho aqui a garrafa. Tá. Caneta. Podemos começar? Ora, boa tarde a todos, estão-me a ouvir? Estou um bocadinho perdida aqui sem o micro. E sem ver? Ouve? E sem nos ver? Mas pronto. Não é que esta sala tem um sistema. Todo. Um sistema e qualquer máquina. Ok, então boa tarde a quem está aqui presente na sala, aqueles dois senhores foram nossos companheiros presenciais durante as jornadas todas e a quem está lá em casa. Estamos então na última sessão deste primeiro ciclo de formação em primeiros socorros e saúde mental. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo das várias sessões e que entregaram os respectivos trabalhos de avaliação que foram sendo solicitados no Moodle. Hoje temos a última sessão, que é de encerramento e de discussão de casos. Há aqui uma pequena alteração na mesa. O Dr. Vítor Ramos não pôde estar connosco, portanto estarei eu a moderar a mesa. Estará a professora Fátima Marques, que é professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, aqui da Universidade de Évora, que é enfermeira, e é especialista em enfermagem de saúde mental e foi colaboradora e parceira aqui na organização das jornadas desde o início. Estará também connosco a doutora Suzete Rico, que é doutoranda em Psicologia aqui na Universidade, é mestre em Psicologia e é chefe da Divisão de Integração e Acompanhamento dos Estudantes da UE, portanto tem sido parte responsável pelo Vagamente e pela implementação das medidas do Vagamente aqui na Universidade. A Andreia, que tem sido um elemento-chave em tudo isto, que é uma bolseira do projeto Vagamente e que é responsável pela coordenação destas atividades todas e por manter esta mesa difícil de pessoas alinhadas e a horas sempre nos sítios. Obrigada, Andréia, pela paciência que tem tido em nos aturar. Por último, temos connosco a professora Adelinda Candeias, que é professora associada e agregada em Psicologia aqui na Universidade de Évora, doutorada em Psicologia, diretora do doutoramento em Envelhecimento e Reabilitação e da pós-graduação em Gerontologia e Saúde Mental, e que também esteve no espírito da organização e foi a grande impulsionadora desta ideia de fazermos este ciclo de formação e, portanto, obrigada Adelinda por nos teres metido o bichinho e nos organizares em torno deste ciclo. Como é que vai decorrer a sessão de hoje? A sessão de hoje é uma sessão de discussão de casos que montamos sobre a forma de PBL, de Problem Based Learning. Portanto, aquilo que nós pretendemos é apresentar dois casos imaginários, portanto, aquilo que poderiam ser casos hipotéticos de situações de alunos que nos poderiam surgir ou numa sala de aula, ou no contexto do refeitório, ou no contexto normal de circular por aqui pelos corredores de qualquer um dos edifícios da universidade e refletirmos em conjunto daquilo que foram sendo as várias temáticas que foram discutidas ao longo do ciclo de formação, o que é que possam ser eventualmente sinais de alerta que vocês identificam no caso, para onde é que eles poderiam ser encaminhados, o que é que vos ficou no fundo deste ciclo de formação como obrigação de sensibilidade para a questão da saúde mental e de encaminhamento. E, portanto, basicamente é isto que nós vamos fazer e, portanto, a mim cabe-me o papel de ser tutora, de alguma forma, de apresentar os casos e depois a moderação dos casos em si, a discussão terá aqui sobre a responsabilidade da Suzete e da professora Fátima, mas é muita partilha convosco, portanto, aqui queremos muito ouvir vocês e percebermos de que forma é que a Universidade estará ou não estará preparada para lidar com estes casos hipotéticos, e mais uma vez são casos fictícios que nós criamos. Portanto, se não houver dúvidas lá em casa, compreenderam a metodologia, aqui na sala, vou passar então ao primeiro caso, que tem duas partes. Portanto, a primeira parte. O João tem 21 anos, portanto o João é o aluno imaginário.
e veio de Cabo Verde para estudar Engenharia Informática. Chegou cheio de vontade de aprender e de aproveitar a oportunidade de estudar na universidade. Nos primeiros dias era sorridente, participava nas aulas e conversava com os colegas. Mas, com o passar dos meses, começaram a notar algumas mudanças. Os colegas dizem que o João anda mais calado e falta com frequência. No refeitório, os funcionários comentam que ele tem comido menos e parece mais magro e com olheiras marcadas. Uma professora reparou que deixou de entregar os trabalhos e quase não faz perguntas nas aulas. Com a chegada do inverno, alguns colegas repararam que o João continua a usar a mesma roupa leve de quando chegou. Não tem casaco quente nem calçado adequado. Um deles até comentou que ele poderia recorrer ao banco de roupas da universidade, mas o João encolheu os ombros e mudou de assunto. Quando alguém tenta puxar a conversa, responde de forma educada mas rápida, dizendo sempre: está tudo bem, só ando cansado. Portanto, esta é a introdução do nosso primeiro caso. Terá uma segunda parte depois aqui da reflexão das colegas. Ora, portanto, posso começar? Sim, por favor. Perante o caso que foi aqui exposto, agora gostaria também de pedir a quem nos está a assistir, tanto presencialmente como online, daquilo que foi relatado, que sinais de alerta é que poderão estar presentes, ou que possam indicar que efetivamente pode haver aqui algum tipo de necessidade. Não sei, eu não consigo ver lá em casa, não sei se alguém quer falar ou fazer algum comentário aqui na audiência. Sim. Tudo, não é? A mudança de comportamento, de alimentação, de roupa, sinais estão por todos os lados. Então aí seria analisar a que se corresponde, não é? Se pode ser agorafobia, ataques de xenofobia e todos os espectros associados. E que fatores de risco é que podem estar aqui a contribuir para esta situação? Ou seja, esses sinais podem ser evidentes, podemos até pensar em muitas questões, mas numa situação de primeiros socorros é só perceber o que é que não está, o que é que nos parece que não está muito bem e tentar perceber o que se passa. E que fatores de risco é que poderão estar a contribuir para esta situação? Portanto, sendo o João um aluno de 21 anos e deslocado. Se nós hoje em dia os nossos estudantes que vêm fora, nota-se o isolamento, principalmente os artigos, nota-se muito isolamento. Não chegam ali, estão sozinhos no quase laboratório, os colegas também às vezes não são muito amigos, não há empatia. Exato. Para mim, como estrangeira, que eu sofro diariamente, desde os serviços da burocracia da universidade, se chama de estrangeira, ou a xenofobia e o racismo. Digamos, isso provoca sair da sua comunidade onde encontra um nicho relativamente confortável e chega a um contexto onde está cheio de perigos. Exato, é a adaptação a uma outra realidade, no caso de ser deslocado de um país diferente, é a adaptação a uma nova cultura, a um novo país e efetivamente mesmo que venha de um estabelecimento de ensino, é uma nova adaptação a outra forma. Uma nova cultura. Exato, sim, sim. E isso pode ativar outra série, desencadear outra série de elementos que ele próprio possa trazer. Exato. Já nos espectros do autismo, TDA, que seja, mas pode ser ativado a raiz de uma excluição imediata, não é? O contexto provoca uma mudança. Exato. Como são elementos estressores, podem desencadear outros que já possam vir da sua história de vida. No entanto, neste caso em particular, há aqui algumas questões que nos levam para outras que possam ser identificadas. Como, por exemplo, o facto de não ter um casaco quente, o de estar a isolar, portanto, isso pode indicar efetivamente uma dificuldade na adaptação, na integração, o não se sentir acolhido, o não estar adaptado às condições climatéricas e até ao seu espaço académico. E perante estes sinais, que todos nós conseguimos perceber,
tendo em conta também aquilo que foi abordado ao longo destes seminários, que ações é que poderiam ser tomadas por colegas, nomeadamente os colegas de turma, os docentes e até mesmo os próprios trabalhadores que possam identificar? Como é que poderíamos agir numa situação destas? Deixa-me só meter aqui um bocadinho de entropia. Mas isto, o João do início não era assim, não é? O João no início era sorridente, participava nas aulas e conversava com os colegas. O que é que aconteceu aqui? Eu fazia uma expectativa diferente e fazia muito com os Eventualmente, expectativas, como diz, diferentes, se calhar um bocadinho elevadas para aquilo que encontrou, portanto, o que significa que se calhar também não soubemos acolher o João, não? Ou não da forma que ele pretendia. A nossa casa não sabe português. Eu falo disso por experiência própria. Eu sou insensível aos outros que vêm de fora. Eventualmente. Da cor, da religião, a nossa casa não se pode ver. Por causa de ver os chinelos. Sim. Exatamente. Ou também é a situação dos grupos que têm uma organização, mas chegam a estudar, sabe? Quando vêm com foco, já não aconteceu bem. Depois a própria exigência também da vida académica, não é? Porque de início não se sabe muito bem, depois à medida que vamos tomando conhecimento, se calhar que o João foi tomando conhecimento da exigência do curso, não é? O facto de estar desenraizado, como já falámos aqui, as questões culturais, as questões climáticas também, que mexem também com a nossa saúde mental, não é? Nós nos dias de verão temos outro ânimo, não é? E nos dias mais cinzentos o nosso próprio humor é um bocadinho, não é depressivo, mas é um humor um bocadinho mais triste, portanto, eventualmente este clima não tem muito a ver com o clima onde o João vinha, não é? Portanto, há aqui uma série de fatores. Eu penso que, e a José começou por fazer essa pergunta, esta questão dos sinais de alerta. Eu acho que é uma das coisas fundamentais na questão dos primeiros socorros, o estarmos atentos, o olhar para as coisas e conseguir ir identificando as alterações que vão surgindo. E às vezes estão mesmo ao nosso lado. Se calhar precisamos trabalhar um bocadinho estas sensibilidades, não é? Se os primeiros socorros nos conseguirem dar este aporte de trabalharmos a nossa sensibilidade, penso que isto é um grande passo para podermos, se não intervir, pelo menos saber encaminhar de que alguma coisa não está bem, não é? Sim, claro. Eu já detectei sinais em alunos e alunas, eu já até fiz esses comentários de está muito fresco, água muito fresco para este tempo, sabe que a universidade tem isso, eu já fiz esses comentários, mas nós não temos a capacidade, ou há uma pessoa que também assiste às aulas e tem anorexia, e eu perguntei a outra professora e tem agorafobia também. O que faço eu? Como contato? Ou seja, eu sou sensível, eu já detectei, mas como me dirijo a uma pessoa que tem um problema para que ela não se sinta acusada? Ou seja, nós não temos instrumentos para agir, não é? Vocês já têm esta capacidade, mas é muito difícil. Mas se nós vimos isso no mundo, se soubermos qual é o curso, a primeira coisa que eu faço é ir a ver o curso. E dizer que aquele livro está... Não é referenciado, mas tem ali características que não são normais. Olha, eu já fiz isso. Já fiz E então me disse a diretora do curso, sim, tem agorafobia. Eu digo, não, esta pessoa tem anorexia, agorafobia também, e deve ter muitos mais problemas. Mas eu já pergunto à diretora de curso, sim, está sinalizada. Até te dicen ese termo, está sinalizada. Então, mas eu o que faço? Já sei. Eu gostava de dizer alguma coisa a esta mulher, só que não posso. Porque se eu excelo o limite, a vou atacar. Talvez ela se sinta atacada, ela se sinta sinalizada. Mas se calhar no dia a seguir, se fores ter com esse aluno novamente, eu acho que ele já se sente um bocado mais seguro, se acontecer qualquer coisa, ele já vai ter com alguém. Se calhar vou aproveitar este comentário. Como é que se chama? Desculpe. Eu, pai, Que a Aida está a partilhar connosco e vamos passar a... temos aqui um comentário.
Eu posso ler. A Vera Caraça diz, eu não sei se a Vera quer entrar ou se prefere que se leia aqui na sessão. Eu vou ler então. A Vera diz, há um choque cultural em termos de normas sociais, ritmo de vida, burocracia e ambiente académico. Há saudades e isolamento. Estar longe da família e da rede de apoio, familiares, amigos, pode levar à solidão e isolamento. Há a barreira linguística. Mesmo que a língua seja comum, se for Portugal, podem existir dificuldades com o vocabulário técnico ou gírias locais, levando a uma perda de confiança e hesitação em participar. E há dificuldades financeiras e materiais. A Vera não tem micro. Okay. Portanto, apanhando o que disse aqui a Aira e a Vera, nesta última fase, vou passar à parte 2 do João, que é o que o João sente, partindo do princípio que conseguimos ganhar a confiança do João e que ele se abre um pouco. E, portanto, o que é que o João sente? O João mora num quarto arrendado com outros estudantes. A bolsa que recebe mal chega para pagar a renda e as refeições. Às vezes prefere faltar uma refeição para poder comprar os cadernos. Tem dificuldades em compreender algumas expressões em português europeu e sente-se envergonhado por pedir aos professores que repitam. Com o frio do inverno sente-se mais isolado, evita sair do quarto e passa as noites em claro, preocupado com o reprovar e vir a perder a bolsa. Nos últimos tempos começou a pensar que talvez não devesse ter vindo. Sente-se cansado, desmotivado e tem dores de cabeça constantes. Diz a um colega próximo, acho que já não consigo continuar, sinto-me perdido. Portanto, vem confirmar efetivamente as suspeitas que foram aqui evidenciadas. Já tivemos o caso de suicídio que está na universidade. Associado a essa questão. Algum dinheiro da bolsa e ainda nada para fora dos pais. Pois. Acho que o pai morreu, já tem uns anos. Acho que o pai faleceu e suicidou-se numa das residências. Sim, mas acho que Foi um incêndio público. Então, se calhar, nos já tiveram essa vontade. aqui, como a professora Fátima referiu, não é? Acho que é importante criarmos esta relação da empatia e de alguma forma tentar chegar a esse estudante, criando uma relação de confiança, não sendo demasiado abusivo, mas se efetivamente já sinalizamos perante outras entidades, tal também como referiu, se conseguirmos de alguma forma levá-lo para beber o café, abordar uma conversa banal, mas aos poucos tentando ganhar a confiança e aumentando essa relação de proximidade. E se nos for permitido, se essa pessoa estiver também aberta a receber este apoio, aos poucos com certeza que a relação se vai construindo e que vai aumentando. E quando ela estiver mais sólida, falar, sabes que existe isto, se quiseres ir eu posso ir contigo, ou então só trabalhar esta relação de maneira a que o outro se possa sentir mais apoiado. E depois dessa relação estar construída, então tentar auxiliá-lo, mas não é só encaminhar, é mostrar-se disponível para estar com ele, porque às vezes não é dizer que tens um problema, não é? Eu estou aqui, se quiseres partilhar, ou então se não quiseres, bebemos só café. Portanto, criar também esta relação de proximidade. Não sei se a professora Fátima... Eu partilho inteiramente da opinião da Susete e eu gostaria de dizer uma coisa que tem a ver, apesar de eu gostar do ensino, tive muitos anos na clínica e é uma coisa que para mim está sempre presente. Muitas vezes nós não abordamos o outro porque achamos que o outro acolhe mal a nossa abordagem, mas eu creio que o problema está em nós. Nós é que temos dificuldade de dar este passo, porque achamos que não temos conhecimentos suficientes, porque não estamos seguros e refugiamos nisso. Eu não vou porque não sei, se calhar ele não me aceita bem. A relação é das coisas mais simples e mais complexas que existe. E muitas vezes basta mostrar a presença. Aqui no caso do João, há alterações de comportamento notórias, não é? Ele passou a isolar-se, estar mais triste, há a questão da roupa. Se eu sou colega do João, ou até mesmo, me permitam que me diga, mesmo um docente ou até um outro funcionário que
que nós vamos estabelecendo com eles, a relação ao longo do tempo, não é? A simplicidade de abordagem de dizer, João, reparei que anda mais triste, reparei que não aparece tanto, reparei que se calhar tem um bocadinho de frio porque a roupa não está adequada. É uma coisa que eu vi que estou a partilhar com o outro, sem no sentido de julgar ou de fazer sentir mal, mas neste sentido, eu gostava de ajudar, em que é que posso ajudar? E isso muitas vezes só a presença, estar ali ao lado, não é? E ter ali um papel de referência, às vezes não é preciso fazer muito. Se o João está longe, de facto não está, e o que a Vera dizia faz todo sentido, está longe da família e dos amigos, de tudo. Se calhar este passo tem que ser dado por quem cá está, porque quem vem, no caso do João, ele está vulnerável, não é? E portanto, acho que não precisamos de fazer grandes coisas. Um olhar às vezes, o nosso olhar é tão significativo, um toque. Não é preciso muita coisa, não é? Quantas vezes nós desculpe, deixa-me só terminar, chegar ao pé da pessoa e tocar, sentir a mão do outro, sentir que não está sozinho e que alguém reparou em mim, não é? E depois, claro, fazer o encaminhamento, sim, obviamente. E há estruturas de uma universidade para isso, não é? Que a CET conhece muito melhor que eu. Mas desculpe. Eu tenho uma pessoa próxima, agora mesmo está assim. Eu já fiz isso. Um dia vi esta pessoa, parece um fantasma, e eu escrevi uma mensagem: olha, vem na rua, como estás? Vamos tomar um cafezinho, estou aqui para qualquer coisa. Mas eu precisaria de instrumentos para dar um passo seguinte, porque essa pessoa, bem, se sente acompanhada, diz: olha, tenho alguma amiga que me quer, mas essa pessoa me respondeu. E consta-me por muitas coisas que considera minha amiga. Ou seja, digamos aqui, o vosso papel na web deste projeto é essencial para dar mais instrumentos, para nós conseguir ativar uma chave que mexa em algo e que essa pessoa, para além de sentir-se acompanhada, então não dar um passo seguinte para um caminho que pode ser errado, que saia. Bueno, isto magia não, são muitos anos de experiência, ou seja, que não são vocês que nos podem dotar destes instrumentos. Adelina? Esse caso de toque. Sim, É importante. Hoje tem uns casos todos aqui a dizer. Esse caso de toque é muito sou muito sensível. Quando acabou o Covid, eu tinha um colega comigo para fazer estágio numa laboratório. E eu vi uma manhã que me via peito, febre. Disse: o que é que se passa? Eu estou com mal. Então não tens pressa, já fizeste um teste? Não. Então tens Benon em casa, qualquer coisa que possas tomar. E eu fui buscar um termómetro no laboratório e vi a temperatura. E ele estava com febre. Só chamava o indicador e vens para casa, faz um teste. E foi uns dias no laboratório e a pessoa me deu um beijo. E começou a chorar. Eu acho que isto faz para esta vida. Mas o que é que se passa? Aquele gesto que se fez, só também é que então, A questão. Exato. Claro que é. É claro. Isto são os primeiros socorros. Fez? Nós não precisamos nos dar instrumentos. O instrumento somos nós. Exatamente, exato. A maneira como olhamos para o outro e como nos disponibilizamos a ouvi-lo, a escutá-lo, a senti-lo. Nós temos filhos, nós também temos filhos. E noutra instituição também gostamos que alguém olhasse por eles. Também houve um caso também muito comum, na medida que sentiu-se mal. E depois sentiu alguém, olha, ela está assim. Eu brinquei com ela e disse: se tu desmaias, ela se constala. Mas aqui está. A vida tem e desmaiou. A vida tem uma doença que ela está sensível, ela pensa que se faz, ela pensava que ia escutar uma pipeta no dedo. É um sentido desmaiou, mas cuida, que é a nossa vida no chão, está sério. Entretanto, ela depois começou a ouvir assim e depois o pai foi buscá-la e soubemos o que é que se passava. Um tempo depois, vinha aqui à hora do almoço e ela estava sentada no vermelho,
entrada. Olha, estava à sua espera. O que aconteceu? Caiu ali na passadeira, quero limpar a ferida. Pronto, mas a partir daí tinha uma referência, não é? Havia uma referência, uma relação. Dá-lhe aquela relação de confiança. Ora, na semana seguinte, se não vimos um aluno que para nós não está normal, não precisa ser de cor. Epá, é saber o que é que se passa com ele. Se ele não vem às aulas. Isto é o ponto de vista. Exato. Mas isso é o que a professora Adelinda referiu, são os primeiros socorros, não é? A forma como olhamos para o outro e como nos disponibilizamos. Tentar desbloquear esta, como a professora Fátima referiu, esta abordagem de vou, mas não vou ser bem acolhido, não vou mostrar a minha disponibilidade conforme senti e verifiquei. E depois, conforme a abertura do outro, dá-lhe espaço, porque o outro precisa do seu espaço, tal como foi referido, não é? No outro dia a seguir já lá foi, portanto dar espaço para que o outro nos procure, mas ter a consciência de que eu fiz conforme, o que achei que devia de fazer mediante aquilo que identifiquei. E depois, sim, diga. E depois achei curioso esse tal miúdo que também tinha falecido, mas já está futuramente, no verão, veio apresentar a namorada. Há uma relação construída, não é? Fez parte da família. Vamos ver lá em casa se há algum comentário, Andreia, para podermos passar ao segundo caso. Não sei se querem concluir. Sim, já agora. A abordagem cuidadosa é a sugestão da Vera. Um professor ou tutor deve abordar o aluno com empatia e descrição, expressando preocupação de forma geral. O encaminhamento para os serviços sociais ou psicológicos. A instituição deve encaminhá-lo para os serviços de apoio ao estudante, psicologia e ação social, para uma avaliação mais aprofundada dos problemas financeiros e de saúde mental. Penso que isto responde às questões de Maria. Apoio material. Verificar a possibilidade de apoio imediato para as necessidades básicas, como o agendamento de refeições a baixo custo, que é possível, e nem todos sabemos, isso é possível na cantina, o encaminhamento para bancos de roupas, porque para além do da universidade há outros na cidade que podem recorrer, ou fundos de emergência para estudantes, nomeadamente para a roupa de inverno. Acompanhamento académico, discutir a carga de trabalho, os prazos e a possibilidade de apoio tutorial para ajudá-lo a reintegrar-se academicamente. E quer através dos diretores de curso, quer através da divisão de apoio aos alunos, é possível trabalhar com todos estes planos de tutoria e de apoio, mas nem sempre estamos informados o suficiente para o saber. E, portanto, a Vera fez aqui uma boa síntese. Muito obrigada, Vera. Obrigada, Vera. Eu queria só acrescentar aqui, porque às vezes não temos conhecimento de tudo, mas também não temos, há os serviços que podemos encaminhar, mas também só dar aqui mais um contributo, de que neste caso em particular, para além de tudo aquilo que a Vera já mencionou, o Vagarmente tem uma atividade específica para estudantes internacionais com o ponto de apoio. E o ponto de apoio permite workshops, grupos de partilha, visitas em conjunto com outros estudantes também deslocados. Portanto, esta poderia ser uma das possibilidades. Para além de também poder ser, para além da tutoria, uma mentoria académica, porque também existe um programa de mentoria. Portanto, há várias respostas que neste caso aqui poderíamos trabalhá-las, mas obviamente que o primeiro passo será a empatia, a abordagem, dar o espaço para o outro, ganhar a confiança e conforme ela se for construindo, fazer este encaminhamento, e tal como também foi referido pela Vera e muito bem, muitas das vezes pode não haver uma resposta a nível interno, mas os serviços conseguem depois articular o encaminhamento para a rede na cidade, a rede de apoio. Portanto, vamos avançar então para o segundo caso. Não, o terceiro, se isto correr muito bem, devemos ir ao terceiro, mas pronto, o segundo, pensamos em dois, vamos avançar com dois. Portanto, mais uma vez tem duas partes e vamos começar primeiro pelo que os outros veem e depois o que é que a aluna em causa sente. Portanto, neste segundo caso temos uma menina, a Inês, tem 22 anos e está no terceiro ano da licenciatura em enfermagem.
É uma excelente aluna, responsável, simpática, sempre bem vestida e muito organizada. Os professores elogiam o seu empenho e os colegas dizem que ela tem tudo controlado. Desde o início do ano letivo, a Inês parece ainda mais concentrada e reservada. Chega cedo às aulas, sai rapidamente e evita convívios. Uma colega notou que anda mais magra e parece cansada, mas quando lhe perguntou se estava tudo bem, ela respondeu com um sorriso: sim, estou só um bocadinho em baixo de energia, mas passa. Os funcionários da residência universitária dizem que raramente a veem na cozinha. Parece viver fechada no quarto, sempre a estudar. Ninguém imagina, no último ano Inês perdeu o pai, de forma súbita, e há poucos meses a mãe com cancro. Apesar de ser uma aluna brilhante e enfrenta dificuldades financeiras, e ainda não conseguiu o apoio da Segurança Social. Há rumores que tem procurado trabalhos rápidos para se sustentar. Portanto, este é o segundo caso que temos. Neste caso aqui, que sinais de alerta é que conseguimos identificar? Aqui na sala, ou em casa. Maria. Pero falar tanto, vou ter que sair daqui a pouco, mas mais uma vez é de manual. Eu tenho uma aluna assim agora, é de manual, uma pessoa brilhante, estudosa, com necessidades económicas, com uma situação de saúde, até saúde mental, pela situação da morte do pai, com todas as circunstâncias envolvidas. E mais uma vez, como ajudas, não é? Porque esta mulher, este homem, que seja, está a procurar trabalhos rápidos, mas vai a mudar radicalmente o potencial que esta pessoa tenha na sua carreira e no seu futuro por uma situação que pode acontecer a todas as pessoas e já conheci, só se nesta circunstância, tem que começar a trabalhar. Não é importante, mas podíamos ter aí tantas coisas que ela conseguiria fazer na universidade, porque aqui pensava um elemento que já estava presente, e é o tempo da universidade, até o tempo que temos os professores e professoras para disponibilizar a essas pessoas e, digamos, essa disrupção entre o que nós queremos que eles sejam, que uma pessoa brilhante, esta pode ser a futura professora do departamento, e o que eles podem ser as possibilidades imediatas. Mas aqui os sinais de alerta, não é? Portanto, houve aqui esta mudança e muitas das vezes eu gostava também de referir isto, que é quando assumimos que o outro tem tudo controlado, assumimos que não há problema. E normalmente em termos de sociedade tem tudo controlado, todos passamos esta mensagem, está tudo controlado, a pessoa vai se mantendo até mesmo com a evolução das situações, mas por vezes escapa-nos este olhar mais atento. Sim, ela tem tudo controlado, mas ultimamente parece que se isola um bocadinho mais, não é? Não está tanto no convívio, diz que está mais ocupada, que anda um bocadinho cansada, se calhar isto são sinais de que efetivamente alguma coisa não está bem. Mas lá está, foi aquilo que falámos inicialmente, é este olhar atento e dizer, olha, não queres ir tomar um café, parece que estás assim um bocadinho cansada, está tudo bem, vamos falar um pouco, e lá está, e desconstruir, fazer este desbloqueio, tentar chegar ao outro para que ela nos possa depois partilhar e criar a relação. Não sei se... Efetivamente, ela tem aqui duas perdas, não é? Segundo o que nos diz aqui o caso, perde o pai a seguir, perde a mãe, não é? É evidente, pronto, como é que ela está a viver esta perda, não é? Como é que ela está a viver este luto? Tem com que eu repartir ou guarda só para ela, não é? O facto de, ele não diz aqui que ela é perfeccionista, isto é o que ia dizer, mas o facto dela ser muito estudiosa e ser muito boa e estar tudo muito organizado pode ser efetivamente uma forma de estar a viver este luto, não é? E que acaba por depois interferir com a forma dela estar. Ela está mais magra, o que significa que se calhar anda a comer menos, não é? Tem um aspecto cansado e há aqui efetivamente se calhar não é incapacidade, mas uma dificuldade em gerir tudo isto, não é? Mais uma vez penso, à semelhança do que a Vera falava há bocado,
que os recursos da universidade aqui são importantíssimos. Agora, nós enquanto pares, e esta colega teve o cuidado de perceber que ela estava mais magra, o que é que nós podemos fazer aqui, não é? Como é que é esta nossa abordagem? Porque aparentemente ela era perfeita, não é? Ela não precisava de nada. E portanto, às vezes também temos muita dificuldade em conseguir perceber o que é que está por trás daquela cortina, não é? Esta questão aqui dos trabalhos rápidos e destes rumores, provavelmente alguém reparou que ela andaria a fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro, não é? Portanto, mais uma vez, as questões económicas mexem muito com os estudantes, não é? É tentar perceber o que é que se passa com a Inês para ver para onde encaminhá-la, porque ela parece estar a precisar não só de apoio económico, não é? Mas também a nível psicológico. Não é? E esta questão de ela ter tudo controlado, não só é uma percepção nossa, como gera ainda uma pressão maior sobre a própria Inês. Porque o facto de normalmente ter tudo controlado e de se estar neste momento a debater com uma série de dificuldades, também fazem com que sobre si haja cada vez maior pressão e até tenha algum receio de mostrar que precisa de ajuda. Portanto, se conseguirmos desconstruir esta pressão em que ela está mostrando-nos que estamos ali, basta dizer estou aqui, um dia que queiras falar, queiras sair, estar presente. Mais uma vez voltamos ao mesmo assunto, não é? É mostrar disponibilidade para ouvir, mostrar que está presente, para que a Inês perceba que não está sozinha. Não está sozinha neste processo, que estamos atentos e que depois efetivamente podemos fazer. As fazer. coisas podem ser feitas de maneira confidencial, não é? Exatamente, sim. E que o facto de estarmos a precisar de ajuda numa determinada altura não significa que estejamos a falhar. Claro. São circunstâncias da vida. E ela pode estar com essa pressão sobre ela, a achar que eu estou a falhar, costumo ter tudo controlado e neste momento não estou a conseguir dar conta. Portanto, não é falhar, são circunstâncias que acontecem e mostrar que estamos disponíveis para a ouvir, apoiar e encaminhar. E é importante os estudantes saberem que existem estas estruturas de apoio, talvez às vezes não sabem, não Sim. assim, não é? Uma maior divulgação. Uma maior divulgação, talvez. Uhum. Online, não sei se... Temos a ver. Temos a ver a participar. Eu posso ler mais uma vez, André, começa aqui. Isolamento social, comportamento de fuga. Estes sinais indicam que a aluna está a evitar interações sociais para lidar com o seu sofrimento e que está com pressa ou medo de ser confrontada. Crises de vida e sobrecarga emocional. Perda do pai no ano anterior indica um grupo recente, menos de 2 anos. Um luto não resolvido pode manifestar-se como depressão, isolamento, esgotamento. Mãe com cancro, fonte de stress crónico, ansiedade e luto antecipado. É provável que a aluna seja a principal cuidadora, o que causa um grande esgotamento. Cuidadora inferior. Acumulação de luto e pressão. Exigência do 3º ano de enfermagem, com estágios e aulas. Em conjunto com estas crises familiares, criam um risco elevadíssimo de colapso emocional, burnout, risco financeiro e sobrevivência, rumores de procurar trabalhos rápidos, o mais grave indicador do desespero financeiro. Trabalhos rápidos podem surgir atividades que comprometem a sua segurança e a sua saúde, por exemplo, falta de sono ou até o seu tempo de estudo. Mais uma vez, obrigada à Vera por estar a participar. Eu queria só dar uma palavrinha no meu papel de docente. É que muitas vezes nós temos um estereótipo sobre os bons alunos. Os bons alunos são bons alunos. E esquecemos que são pessoas. E os bons alunos também são muito bons por vezes a esconder o que está a passar com eles, porque estão habituados a dar essa imagem do mundo. E são mais difíceis de ler, são mais difíceis de interpretar. E por vezes na nossa primeira abordagem dizem-nos, não, está tudo bem. E voltamos lá na semana seguinte, está tudo bem. E depois faltam. E depois quando faltam nós perguntamos aos colegas, o que é que se passa? Os colegas dizem, não está nada bem.
começamos aí a tirar a conta do modelo. Efetivamente, casos de bons alunos a viverem problemas pessoais dramáticos, temos alguns, e para mim são um dos mais difíceis de identificar. Porque os outros nós vimos. Estão pálidos, estão com fome, não têm casaco, têm com febre nas aulas, etc. Dizem coisas sem sentido, provocam-nos durante uma aula, fazem-nos perguntas matreiras, não é? Mas estes que está tudo bem, depois começam a faltar, ou vêm e depois vão-se embora mais cedo, ou aparecem com umas grandes olheiras, estes são realmente difíceis de identificar. E vale a pena nós estarmos atentos para uma mudança nestes bons alunos, porque estas mudanças às vezes têm por trás dramas muito, muito grandes. Sim. E até porque normalmente são alunos que eles próprios têm altas expectativas em relação a eles, não é? E um caso, deixa-me passar esta expressão, uma imagem a manter perante a turma, perante o professor, perante toda a gente, não é? Perante a família. Quando as coisas caem, portanto, é desilusão, é viver com uma frustração e, portanto, normalmente são situações muito complexas e difíceis de identificar efetivamente. Muito difíceis, e depois é um drama. E de grande sofrimento para eles. Um aluno com estas características dificilmente vai aceitar parar um ano Exato. para pôr a vida em ordem. Mesmo que a universidade diga que nós arranjamos um empréstimo, nós vamos apoiar financeira, mas dificilmente se convence. É preciso trabalhar muito para. Tem que ser os serviços próprios, entre os serviços sociais e os serviços de psicologia, a fazer esse trabalho. Porque um aluno com este nível de expectativa e este nível também de desempenho, dificilmente vai aceitar parar no ano escolar. Para eles será um maior fracasso. E, portanto, temos que estar efetivamente atentos. E na minha experiência dos últimos anos, não são assim muitos casos. Exato. Sim, e se conseguirmos desenvolver esta empatia e esta capacidade de olhar o outro de uma forma mais efetiva, muitas das vezes aqui são micro alterações, são pequenas coisas que para nós, a olho nu, não é? No normal do dia a dia passa-nos completamente, porque está tudo controlado, há a imagem que estávamos aqui a falar, mas se estivermos um bocadinho mais atentos, a olhar o outro com outra forma de efetivamente perceber o que se passa, conseguimos identificar que aquela micro-alteração naquela pessoa pode significar algo muito maior por trás e tentar chegar a eles, como a professora Adelinda também referiu, é mais difícil chegar, ou não, depende. Às vezes podemos estar mesmo desesperados por alguém que nos diga estou aqui, não é? Porque se existe esta pressão tão grande sobre nós mesmos de que somos bons e que temos que estar bem, às vezes só queremos que alguém nos diga precisas de alguma coisa, porque o normal é teres tudo controlado, não precisas de ajuda em nada. Portanto, às vezes a pessoa só está à espera que alguém lhe diga precisas de alguma coisa, estou aqui, vamos falar, e muitas das vezes nem é preciso muito mais, é só isto. Para que... Vamos ver como é que a Inês se sente na parte 2. Nos últimos meses, a Inês tem sentido o mundo a desabar. Tem medo de não conseguir acabar o curso, de não conseguir pagar o quarto e sente-se completamente sozinha. Dormir é difícil. Passa horas a pensar na mãe, no futuro e no vazio que ficou. Numa tentativa de resolver os problemas, começou a aceitar pequenos trabalhos, mas alguns pedidos que recebeu deixaram-na desconfortável e insegura. Sente-se vulnerável e percebe que tem estado a ser abordada por pessoas que parecem querer ajudar, mas com segundas intenções. Na última semana escreveu no diário: sinto-me exausta, ninguém imagina o que estou a viver. Às vezes penso que se tudo acabasse, era um descanso. Portanto, agora conseguimos perceber efetivamente o sofrimento que a Inês está a vivenciar, não é? E que há aqui realmente fatores que pesam bastante. O facto de tu está a viver o luto, obviamente, está a fazer a sua gestão, precisa de tempo, precisa de espaço para viver essa dor, está com dificuldades em dormir e até já com algum pensamento que é indicador de risco.
E aqui, se conseguirmos chegar a ela, nesta empatia e nesta relação, podemos, e se calhar ia aqui avançar, sugerir, por exemplo, um atendimento em crise numa das respostas da universidade. Pode ser a DIAICO, pode ser o SECPSI. Não temos que dizer logo que tu precisas de acompanhamento psicológico. Olha, existe ali um gabinete que tem como função apoiar os estudantes, existe a possibilidade de marcarmos uma situação de urgência. Se quiseres eu vou contigo, eu levo-te lá, e estou ali à tua espera enquanto vais lá dentro e falas. Portanto, isto pode ser uma forma, porque existe efetivamente este desabafo no diário, que nós não temos conhecimento, supostamente, mas quem fizer depois uma análise em situação de urgência conseguirá perceber efetivamente alguns elementos de risco e ativar as respostas que possam existir dentro ou fora, porque aqui já se verifica a necessidade de recorrermos fora, até mesmo no hospital. Sim. Porque há aqui já de facto um pensamento de suicida, deixa-me dizer assim, quando ela diz que se acabasse ser um descanso, não é? Portanto, seria o final do sofrimento dela. E esta incapacidade que ela sente de não gerir as coisas, portanto, seria às vezes aquilo que surge mais facilmente, como fica tudo resolvido, acaba-se tudo. Portanto, aqui é preciso, e aqui muito também estarmos atentos, às vezes há pequenos sinais no discurso até dos estudantes, um bocado neste âmbito, se tudo... Está bem, pode ser só dizer assim, mas não podemos descurar as coisas e ficar atentos se há uma série de sinais. Já aqui, claramente também, deixe-me falar agora em termos do autocuidado, há aqui uma incapacidade, uma diminuição da capacidade de cuidar de si mesma a todos os níveis e portanto, às vezes saem algumas mensagens, estou farta disto tudo, gostava de acabar com a minha vida, e eles dizem às vezes estas coisas. Havendo todo um conjunto de sinais, como aqui no caso da Inês, podemos depois começar a pensar neles, não é para descurar, não é só para chamar a atenção, não é porque está mal disposto e diz, é preciso estar atento a estas coisas também. Claro que não vamos pensar que anda toda a gente com a ideação suicida, mas também não podemos fingir que não existe. Não é? E portanto estar atentos de facto a isto, e mais uma vez eu acho que a questão da disponibilidade, e eu gostava de partilhar também convosco aqui da minha experiência, aquela pergunta que fazemos, está tudo bem? Podíamos começar a fazê-lo de outra forma, porque quando eu digo está tudo bem, eu já estou a dar a resposta. Exato. E o outro tem logo tendência a dizer está. É claro que eu posso ver no tom de voz, na expressão facial, se ela me diz está com ar assim, pronto, ok, é um está bem assim estranho. Mas se calhar começamos a fazer esta pergunta de outra forma, não é? E não perguntar se está tudo bem, porque já estou a induzir a resposta. E se o outro já está numa situação em que não se quer expor, está amarfanhado, às vezes as pessoas estão mesmo amarfanhadas, não devem induzir a resposta. E são estas pequenas coisas que têm a ver com a nossa forma de comunicar, que podemos todos ir trabalhando, não é? E eu diria muito que isto tem muito a ver também com como é que nós olhamos para o outro, passa muito por aqui, os valores que defendemos, não é? Isto é importante. Quando toda a gente está tão agarrado ao telemóvel e olhar ali para as coisas e para as influências e aquilo tudo, eu acho que a universidade e as escolas são espaços privilegiados para trabalhar a relação. E deixa-me dizer agora, vou partilhar, eu fico muito triste quando tenho que fazer aulas online. Fico mesmo. Às vezes não há outra alternativa, ou mesmo concursos, júris, pronto, sabemos essas coisas todas, pronto. Mas é uma coisa que me incomoda, porque efetivamente a presença faz a diferença toda, não é? Só sentir o calor do outro. Temos de trabalhar estas questões do humanismo e de olhar para as outras pessoas. Eu creio que temos a viver muitas situações destas e muito ao nível dos jovens, e se nós olharmos para os estudos que vão surgindo, são assustadores, não é? E esses vão ser os adultos da amanhã e que vão, enfim, ser engenheiros, médicos, professores por aí fora, não é? Que vão estar à frente das coisas. Vem muito desta questão de não trabalharmos a relação e estarmos desatentos uns com os outros. E penso que podemos ter um papel muito importante na universidade, estamos a falar disso, aqui com a proximidade. Foi só a partir. Eu, a propósito destas expressões automáticas,
que a Fátima falou, e a lembrar de uma expressão lá no automático. Por vezes é uma brincadeira, por outras vezes é um pedido de ajuda. E que nós encontramos muito da gíria dos nossos alunos, quando estamos com eles à noite da sala, ou estamos no bar, e depois, até quando vem com o atendimento, a professora, tanto trabalho. E depois ela diz, ou uma que diz, professora, isto é tanta coisa, só por tantos cursos. Isto é muito comum hoje em dia. Os adolescentes e os jovens adultos dizem isto com muita frequência. Eu, por norma, não deixo passar isto, porque isto pode ser uma chamada de atenção. Isto pode não ser uma chamada de atenção, pode ser um aviso, ou isto pode sair apenas da boca para fora sem nunca terem pensado nisso. Mas vale a pena. Podes explicar melhor? Podemos conversar melhor sobre isso? Olha, fica mais um bocadinho para conversarmos juntos. Fica mais um bocadinho que eu quero falar contigo em particular. Não podemos deixar passar isto em vão. São aquelas dicas que não podem ficar, não podem cair. Mesmo que seja no âmbito de um trabalho. E pronto, às vezes, a mim, como professora, aparecem no âmbito dos trabalhos, quando estão muito pressionados. Deixam cair estas coisas. Umas olheiras muito grandes. Ou a não sei quantas hoje não veio porque não está muito bom. Fizemos o trabalho, então. Agora só mais um bocadinho. Explica-me lá o que é que se passa. Isto está a fazer a diferença. Como está o termómetro, não é? O termómetro faz a diferença. E estarmos atentos a estas pequenas dicas que vão ficar e que aparecem aos funcionários que estão à porta do edifício. Eu não sei, mas no Verley tivemos a Dona Angélica e no Pedro da Fonseca. Pronto, e no Pedro da Fonseca também tivemos a Dona Angélica. A Dona Angélica era uma funcionária, como é que se diz? Operacional? Operacional. Uma assistente operacional que estava no edifício dos alunos, no Pedro da Fonseca, e ele no Vermelho estava na cave. E então ela tinha a sua secretária, e quando nós passávamos por ela vinha sempre, a partir de quinta ou sexta, ou à segunda e à terça, ela tinha sempre uma série de malas de viagem à volta da secretária dela. E a certa altura começou a ter fotografias dos alunos. E quando isto aconteceu algumas vezes, quando nós queríamos saber, quando a Dona Angélica percebia que havia um problema, ela dizia: ver o que se passa com isto. A Dona Angélica, por natureza, era uma sinalizadora de primeiros socorros. E guardando as malinhas e depois fez fotografias, pronto, a senhora já faleceu, mas eu achava imensa piada, porque ela naturalmente fazia aquilo que se calhar muitos de nós tivemos quando estivemos na faculdade, não é? Eu também tive essa experiência quando estive na faculdade, se calhar muitos de nós temos uma experiência mais humanizada na sua escola. E hoje em dia precisamos devolver esta humanização aos espaços onde estamos. Apesar da nossa universidade estar espalhada pela cidade, o que por vezes pode desumanizar um pouco, não é? Porque estamos todos a correr entre edifícios, mas nós não deixamos de ser pessoas e precisamos de humanizar o espaço onde estamos todos os dias, onde passamos mais tempo. Nós passamos mais tempo na universidade do que nas nossas casas. E estes alunos que vêm em 3, ou 5, ou 7, ou 8 anos, precisamos de os acolher e também precisamos de dar este espaço humanizado. Para isso, os primeiros socorros são a vida, não é? São o caminho. Acho que esta formação deve ser ligada a todos os docentes. Então, escrevam lá nas críticas. Não é chegar a aulas, a professora consegue identificar algumas coisas. Chegam lá, dominam a matéria e vai embora. Não conseguem ver os sinais. Não conseguem também mais experiência. Todos os docentes tinham que ser um bocado tocados. Agradecemos o feedback, porque quando criamos este ciclo foi precisamente a pensar nos funcionários e nos docentes, mas
aqueles que nós identificamos que se calhar mais precisam também são aqueles que acham que não precisam e, portanto, que não participam. Portanto, não sabemos muito bem como é que vamos chegar ao público. Apesar dos malefícios, nós temos a versão online do curso, tudo está registado. Disponível. Ao futuro. Está disponível. Portanto, qualquer docente, qualquer técnico pode inscrever-se nos projetos do mundo e nesta formação e fazer a formação. Não é pode, é exigir. Então tenho que dizer isso ao senhor vice-reitor. Já saímos fora. Fazer parte do plano de formação, não é? Exatamente. Façam essa sugestão às instâncias que se dedicam à formação. Se nós procurarmos, pensamos muito, já veio onde a mesa Já, portanto, pode passar como relatora o encerramento. não faz mal não estar sentada deste lado, pois não. Lá em casa estão a ouvir? Penso que sim. Não sei. Mas não vem, pois não. Ver a professora, mas tem. Olha, aqui sempre vem, é melhor. Eu gosto mais de mesas redondas. A Fátima gosta mais do contacto e eu gosto mais de mesas redondas. Mas pronto, ainda por cima aqui com esta coluna, mas pronto. Vou ficar assim veem-me lá em casa e eu vejo todos aqui. Quando pensamos esta formação, estudamos vários modelos de formação. Sejamos honestos, modelos de formação americanos, porque é onde há mais, não é? Porque são extremamente estruturados, porque pensam nestas coisas e agem, criam modelos, etc. Também consultámos modelos australianos, que, do meu ponto de vista, são mais humanizados do que os americanos. E depois recriámos isto à nossa maneira, com uma professora de enfermagem, com um médico, que hoje não pode estar aqui, porque atualmente está fora da universidade, que é o Dr. Tiago, com uma investigadora da área da saúde, a Sandra, penso que estou a dizer todos, e eu e a Andreia, e depois com as discussões que tínhamos no projeto, onde está o DI, onde estão todas as outras instâncias que entram no Bagarne. Mas quando nos propusemos criar esta formação, foi muito a pensar numa resposta a dar à nossa universidade e que se adaptasse à nossa universidade. E já sabíamos que íamos ter uma grande dificuldade. A esta hora não conseguíamos ter cá os professores durante 10 sessões. Os técnicos teríamos alguns, como se vê, mas também não era com certeza possível ter todos. E então pensámos, vamos usar o recurso da universidade, que é o Moodle e os projetos do Moodle, e fazer isto nesse formato. Portanto, o curso fica aqui como um património da humanidade, não? Da universidade. Porque, efetivamente, nós precisamos de humanizar a nossa universidade. Eu estou cá há 30 anos e, efetivamente, precisamos de voltar a algumas boas práticas que tínhamos quando a universidade era mais pequena, mas também não temos desculpa para não as ter atualmente, porque há recursos, há técnicos, temos muitos alunos a precisar de ajuda, mas temos muita investigação, temos muitos profissionais, há recursos financeiros, portanto temos que abanar um bocadinho. Ora bem, tirando isso, os primeiros socorros em saúde mental são uma responsabilidade de todos. Foi por essa razão que nos batemos por criar um curso que se chamasse Primeiros Socorros em Saúde Mental. Porque a saúde mental é um direito. É um direito de todos, está contemplado pela Organização Mundial de Saúde. Todos temos direito a ter apoio para a nossa saúde mental. É um direito aqui dentro da universidade, mas também lá fora. E é esta consciencialização que precisamos de trazer para a sociedade e também para a universidade. E este olhar o outro, não ver o outro como se fosse invisível, ou seja, ignorá-lo, mas ver o outro independentemente de ser na cantina, na sala de aula,
no corredor, ou ser lá fora no café, em frente à universidade ou até no supermercado, é fundamental para continuarmos a ser humanos. E penso que esta é a principal mensagem que podemos ter para fechar este ciclo. É olhar o outro como alguém que é como nós, que precisa de ajuda e que um dia também nos pode ajudar a nós. Não é? Porque eu não sou isento de necessitar de ajuda. E na medida em que eu estou a ajudar o outro, estou a passar esta mensagem de humanização, eu estou também a contribuir para uma sociedade, e neste caso para um ambiente organizacional da nossa instituição mais humanizado. E, portanto, é por esta humanização que os primeiros socorros são fundamentais. Os primeiros socorros antigamente chamavam-se dar atenção ao outro, ser vizinho e ser amigo. Hoje chamam-se primeiros socorros porque nós andamos todos a correr. Mas é isso que precisamos de recuperar. É esta ajuda, é o dar a mão, é a empatia, é o não excluir só porque não conheço, é o ignorar só porque me assusta. Eu vou partilhar convosco uma situação completamente inusitada que me aconteceu o ano passado a mim e à Sandra, com uma aluna internacional que nos apareceu numa aula presencial, uma aula de viagem. Até tudo bem. Às 8 da noite, quando fiz intervalo, era uma pós-graduação, daquelas que vão até às 10 da noite. Às 8 da noite a aluna ficou na sala, os outros foram em intervalo, e eu que pensava que ia comer alguma coisa, diz-me ela: professora, preciso de ajuda. Então o que se passa? As colegas foram-se todas embora e eu não consigo falar com elas. Eu, para ficar cá para amanhã, tenho que arranjar um sítio para dormir. Ui, então, não tem sítio para dormir? Não tenho, professora. Ela é uma aluna internacional que está a viver na zona de Lisboa, em casa de familiares, e veio naquele dia às aulas presenciais, porque nós ameaçámos. Eles tinham que vir às aulas presenciais, não tinham falta. Somos nós aqui os maus, os professores. Mas temos que manter, não é? Também temos que manter aqui alguma ordem no funcionamento das aulas. E ela veio com a mala de viagem e diz-me: sabe, professora, eu não tenho sítio para dormir, não consegui arranjar, então eu trouxe essa mala com os meus pertences, tenho aí umas mantas e uma escova de dentes. Não há um sítio aqui na universidade onde eu possa dormir? Eu, não. O que é que eu vou fazer? O que é que nós fazemos numa situação destas às 8 da noite? Pronto, pus-me com ela a telefonar para alojamentos locais, para hostels, para pensões, nada, estava tudo cheio, porque à sexta-feira é o dia que temos muitos alunos em Évora e muitos turistas, estava tudo cheio. E eu disse: eu não vou conseguir ajudar, vai agora tomar alguma coisa comigo, vamos tomar ali, nem que seja um copo de leite, para podermos continuar a aula até às 10 da noite, e depois vamos pensar numa solução em conjunto. E ela diz-me assim: oh, professor, eu já sei. Ela já estava informada. Este edifício não está aberto durante a noite. Eu disse: está, mas é para estudar. E se eu ficar cá a estudar? Se ficar cá a estudar, eu não tenho nada com isso, só tenho que informar o segurança que fica cá a estudar. E se eu disser: isso aí já sai da minha esfera? Estão a ver o que aconteceu. Mas isto, nós temos que estar preparados para estas situações, e não estamos. Para já não falar de outros alunos que vieram para a pós-graduação, que vieram cá 2 ou 3 dias com chinelos e camisolinhas frescas e depois foram-se embora trabalhar para as obras e para o Algarve, para os alojamentos no Algarve. E, portanto, nós precisamos efetivamente de pensar em soluções para estes alunos. Eu também não tenho soluções, mas estou disponível para pensar com elas e para ajudar a pensar sobre elas e trabalhar com quem queira sobre elas, porque nós estamos a acolher alunos nestas condições e eles chegam, caem aqui e depois ficam por sua conta. Bom, no caso desta aluna, eu fui falar com o segurança
não lhe fui dizer que a aluna ia lá ficar a dormir, mas fui-lhe dizer, olha, está aí uma aluna que é da pós-graduação e ela estava-me a dizer que queria cá ficar de noite a estudar. Portanto, ela virá falar consigo e depois faça como entender e de acordo com as normas. Não podia fazer mais nada, mas isto é a realidade, com que nós professores também nos deparamos, e com certeza os assistentes operacionais e os seguranças, e também os outros alunos. E isto faz parte daquilo que são os cuidados básicos e essenciais para quem recebemos na universidade. Pronto, esta situação fica como um sinal de alerta de muito que ainda temos por fazer, e os primeiros socorros que falámos durante estas 10 sessões não se esgotaram, ou não esgotaram o tema dos primeiros socorros no seu todo, mas ficaram aqui um conjunto de pistas que permitam humanizar a universidade e humanizar a relação entre todos e ajudar os alunos a sentirem-se acolhidos. Obrigada. Se agora alguém quiser partilhar e dizer alguma coisa. Temos um comentário online. Sim. Da Vera. Sim. Eu posso ler se quiser. Os primeiros socorros na saúde mental são cruciais porque fornecem a ajuda inicial de apoio a uma pessoa que esteja a desenvolver um problema de saúde mental, a vivenciar uma crise ou que esteja sob o efeito de um evento traumático. Assim como os primeiros socorros físicos estabilizam a vítima até à chegada da ajuda médica e profissional, os primeiros socorros na saúde mental visam proteger a pessoa de danos, prestar conforto e orientá-la para o tratamento adequado. Estar preparado para aplicar estes socorros pode salvar vidas, reduzir o impacto do problema, prevenir a escalada de uma crise, como a ideação suicida, e promover o bem-estar ao quebrar o isolamento, mostrando à pessoa que não está sozinha. Obrigada. Eu queria só acrescentar que muitas das vezes, quando pensamos nesta palavra do primeiros socorros, achamos que temos que fazer qualquer coisa de muito elaborado. Não, muitas das vezes é só mostrar que estamos disponíveis para uma conversa, ou numa aula deixar mais tempo para quem quiser ficar e falar, ou convidar para sair, só sentar ali nos claustros a observar a fonte, ou beber um café. E isso já é o primeiro socorro, portanto já é estarmos atentos e disponibilizarmos para estar a acolher o outro que não ouviu. E muitas das vezes todos nós, é natural pensarmos que, mas o que é que eu tenho que fazer? Basta isto, estar atento, ouvir e depois auxiliar no encaminhar. Então, Obrigada. parece muito bom ao fim desta jornada e vamos esperar É uma experiência boa. os próximos Acho que passos. temos palminhas. Obrigada.